Olá, sabichonas do mundo. Segura essa ansiedade, eu nem Deus, a entrei. senhora está atrasada. Atrasado, nada. É pra valorizar o look, ó. Já deu pra ver meu Pato Donald? Ai, amiga, Então que vou look sentar. é esse? É, pensando no quê? Mas Você viu, ó? tá com uma Você coisa viu o que errada, o pessoal não? do Sabichonas fez comigo? Ó a camisa. O que aconteceu, amiga? Haters. Uau, eu tava ouvindo uma gritaria É. ali. Olha só, mas eu tava ouvindo uma gritaria ali no camarim. O que aconteceu? Os haters inconformados. A Ai, velha da praça sentando. Apolônio. Vini, tá pronta? Sempre, meu amor. Senhora? Com a voz aveludada. Então vamos lá. Sabichonas de todo mundo, do Brasil inteiro. Estamos aqui novamente com um episódio nesse espaço que é muito afeto e informação e aquela boa e velha resenha queer. Eu, Alex Misaka, estou aqui, sua sabichona nipônica, que divide esse palco, a nossa sala dos sabichonas aqui com meu parceiro Vini Lopes. Oi, Vini. Oi, Alex, minha Harajuku Girl. Vocês estão bem? É um prazer ter você aqui com a gente. Eu já quero logo de cara chamar a tua participação nas redes, dizendo lá seus comentários, suas opiniões. Você é um pai ou uma mãe da comunidade LGBT? Conta pra gente, a gente quer saber qual é a sua experiência. Porque a gente tem um convidado aqui, Alex, que saiu da Globo pra fazer receita na internet. Ana Maria Braga saiu. Não, nem o Louro José. Acorda, menina. E ele é sensacional, gente. Ele é pai, ele é marido em um relacionamento homoafetivo e tá aqui para abrir todo o seu coração lindo. Seja bem-vindo, Cezinha Fernandes. Obrigado, eu tô muito feliz de estar aqui. É tão bom te conhecer, Cezinha, porque eu te acompanho nas redes, mas é muito bom ter você aqui. A gente vive no mundo digital, é legal? É. A gente se conhece, mas isso aqui é diferente, né? O olho no olho, né? É toda a energia aqui. Você, quando chegou, nossa, mudou, iluminou aqui o nosso estúdio. E aqui a gente vai poder bater papo? Muito, fala de tudo. E Amém. logo de cara eu já começo querendo levantar tua capivara. Que aqui é assim, o convidado vem, a gente levanta a capivara. Vai, ela a já tá aqui do meu caprichona aqui, ó. lado. Tava lendo sobre você, que a gente finge que a gente lê o roteiro, mas a gente lê. E aí, tava lá que você se entendeu um homem gay no nascimento do seu filho Cadu, com a chegada dele. Isso, A cegonha trouxe um bilhete e falou assim, vem pra cá! veio Vem ser feliz. junto, trouxe tudo de uma vez, uma encomenda perfeita. Pra quem perdeu, tá perdido na história, Cadu é meu filho biológico do Isso. meu primeiro casamento, era um relacionamento heterossexual e veio o Cadu. Então, até então, eu era como muitos de nós da comunidade que nasceu na década de 80 e vai nascendo perdido com aquelas informações de preconceitos e falta de exemplos e sociedade vai construindo a gente, moldando como eles querem. E aí, quando o Cadu nasce, para completar aquilo ali, eu olho para aquela criança e eu começo a me emocionar de certa forma, porque eu vejo um amor muito gratuito. O que me desperta é ver um bebê que me olhava e ele se entregava para mim. E eu falei bem assim, esse cara gosta de mim sem saber quem eu sou. Então ele gosta de mim porque eu sou eu. Diferente de todo o planeta, ele não tem nenhuma referência, ele não foi exposto a nenhum tipo de preconceito, a nada. Tá ali, é o ser humano puro. Se ninguém interferir nele, ele tá me amando desse jeito, e eu sou tudo pra ele, é tudo pra mim. Aí me deu um saculejo, tipo, se ele me ama do jeito que eu sou. E aí eu volto, tipo, e quem eu sou? Esse cara tá me amando assim, e quem eu sou? E paro pra pensar. E num segundo momento ainda com aquele bebê, eu penso, tudo pode acontecer no mundo, né? Eu não tô sozinho. Existe aqui alguém que é meu, com todas as aspas, depois a gente vai falar sobre paternidade, ele não é meu, mas tem alguém ali que é parte de mim nesse momento. Então, sozinho também eu não tô. E será que sem ele eu estaria sozinho no mundo? E aí eu começo a mergulhar numa viagem em mim, até chegar no momento de falar bem assim, será que esse carinha tá amando alguém completo? Será que eu sou tudo que eu já sou? Ou eu posso ser ainda melhor? Uma metáfora que eu gosto de fazer, que eu fiz para eu poder entender, foi que eu voltei num quebra-cabeça que era eu. E era um quebra-cabeça com algumas peças faltando. Quando o meu filho chega, ele é uma peça muito grande. Então ele ocupa boa parte daquele quebra-cabeça, muita coisa se encaixa.
E eu fui voltando para entender as que estavam fora do lugar. Então, será que isso que eu senti na minha infância, pelo coleguinha da escola, será que fulano era realmente meu amigo ou eu gostei dele? E aí eu fui voltando naquele quebra-cabeça e foi encaixando. E foi um processo solitário ou você teve... Foi solitário. Você não teve algum Nesse aliado? momento, não. Nem médico. Nesse assim, momento, no terapia, primeiro nada. momento, não. Foi um grande choque na minha cabeça, uma grande volta ao passado, entendendo o que era eu, ou o que fizeram eu ser, o que foi verdade, o que foi muita verdade. E ali eu fui crescendo como homem e falei, eu preciso tentar. E aí eu decido pedir uma separação, faço o divórcio, a gente já nesse momento, Cadu pequeno, a gente já divide uma guarda de 50%, então eu falei, não vou ficar sem, né? Esse menino vai ser criado pelo pai e pela mãe. Uhum. E nesse período, sozinho com meu filho, num novo apartamento, numa vida completamente nova, sem dinheiro nenhum. Pode xingar aqui? Pode, por favor. Fudido, completamente fudido. E eu e ele crescendo. Ele literalmente crescendo e eu crescendo internamente. E fui entendendo o mundo. E eu falei assim, é isso. Mas tem um outro dificultador, vamos assim dizer. Você trabalhava numa emissora de TV. Você Sim. é uma pessoa pública. Sim, Na época você já era uma pessoa pública, não já só agora. era. Isso foi mais difícil ainda. Não. Não? O problema que eu tive que resolver aqui dentro e tudo que eu fiz pra mim era muito grande. Foi uma bomba dentro de mim de autoconhecimento e de alegria e de me entender e ter força que eu não liguei pra ninguém e pra nada. Então assim, no dia seguinte que eu dei o estalo, que eu organizei minha vida, que eu me separei, que eu estava sozinho num apartamento com o meu filho, eu não queria saber de emissora, eu não queria saber de chefe, eu não queria saber de vizinho, eu não queria saber de pai e mãe, eu não queria saber de ninguém. Por quê? Diferente de muitos colegas, eu tive... Foi ruim, né? Demorei para me entender como gay, mas quando eu me entendo, eu já sou um homem que tenho minha casa, que paga o meu salário. Então, eu não sofri o que adolescentes gays sofrem, que podem ser expulsos de casa, que tem que ter uma aprovação, que é difícil conseguir um emprego às vezes. Eu não tinha isso. Então, no dia seguinte que eu organizei, eu já era eu. E eu moro numa cidade pequena, né? A menor capital ali, tem poucos 350 mil habitantes. Uhum. E eu era uma pessoa que já estava 20 anos trabalhando na TV Sim. dessa cidade pequena. Então, assim, vamos dizer que muita gente na cidade me conhecia e conhecia a minha história com o Cadu, etc e tal. E no dia seguinte alguém falou assim, ah, te viram numa balada gay. Cezinha, eu falei assim, viram. É isso. Quem tava lá? Aí tipo, não, mas você tava numa balada gay? Porque estão dizendo que você estava... Então eu tava. Nossa, adoro lá. No dia seguinte, então assim, logo na sequência. Sim. Então, eu não me escondi mais. Eu não fiz nada mais do que eu tinha feito. Então eu falei assim, até aqui chega. Depois que eu entendi o que fizeram com a gente, eu falei, não tem mais. Ser um pai gay, você acha que é diferente de um pai hétero? Tem alguma diferença ou não? Pai é pai. Pai é pai, né? A gente começa por aí, ainda mais num país que tem tanto pai de 50 centavos, pai vagabundo. Então, assim, o que eu vejo de diferente mais seria numa rotina até mesmo de gostos e preferências. Então, assim, eu sou o pai que não joga futebol. Mas eu sou o pai que leva o meu filho ao futebol, assisto o meu filho ao futebol, mas Participa da mesma forma. o que eu consigo enxergar de diferença, ou que seria uma dificuldade, porque fora isso, realmente eu não vejo, porque eu sou muito pai. E o fato de eu ser muito pai, me coloca numa situação confortável e numa situação de respeito. As pessoas me respeitam muito como pai. Não sei se todos os colegas passam por isso. Uhum. Então, assim, muitos pais gays podem passar por alguma dificuldade que, felizmente, eu não passo. Você não passa. Então, eu não passo preconceito e homofobia como pai. Porque o meu lugar de pai é muito forte. Então, assim, é difícil você achar alguma coisa pra você me zoar como um pai gay. Ou trazer a homofobia pro meu filho. Então, eu não tenho. Cadu tá com 10. Mas essa é uma preocupação que você tem? Diariamente, desde que ele nasceu. Então, assim, isso ninguém vai tirar da gente, o medo de amanhã.
Então eu sempre acho que vai acontecer semana que vem. E como você prepara ele pra isso, vamos assim dizer? A preparação dele foi desde criança e para ele foi tirar a carga negativa do gay. Porque eu pensei, um dia se alguém fizer alguma coisa ou se alguém tentar invadir a nossa família com homofobia, vai ser dizendo seu pai é gay. E a sua primeira resposta é sim. E aí ele, lógico. Aí eu falei assim, é mais simples do que eu pensava. Na cabeça dele tá mais organizado do que eu pensava, quando ele era criança, isso, mais novo. Então, a minha maior força nele foi tirar o xingamento do gay. Se você entende que chamarem o seu pai de gay, bicha, bichona... É o que ele é? Então a mesma coisa que alguém olhar pra você e dizer assim, você tem cabelo preto? Sim. Você vai dizer, tenho. Então o primeiro passo foi tirar isso deles, de que se alguém falar isso, isso não é um palavrão, isso não é um xingamento. E aí a gente pega lá em casa e a parte educacional e pedagógica, a gente sempre coloca todas as minorias juntas. E aí a gente pega um exemplo de um e vai na outra. Tipo assim, é a mesma coisa, filho, quando um coleguinha tenta xingar o outro chamando de mulherzinha. Desde quando ser mulher é um xingamento? E a gente vai mostrando para eles que o preconceito, o racismo, toda essa forma de violência, ela tá em todos os lugares, Sim. o tempo inteiro. Se a gente for ver, dentro desse grupo tem pessoas que sofrem muito mais do que a gente. Porque a gente é branco, cis... Exatamente, eles entendem tudo isso. Por isso que eu falei com todo respeito sobre os outros pais gays, por causa dessa minha situação e condição. Então eu sei que a passabilidade da minha família gay é muito diferente de outras famílias. Então a minha família já começa que não tem a adoção, que eu sei que meus amigos que têm filhos adotivos têm mais esse. Então é uma família gay com filhos adotivos, tem interracialidade. Então existem muitos pontos que essas famílias enfrentam coisas que eu não enfrento. Então a minha família é uma família de margarina gay. Eu quero saber como essa família se formou. Já que você tá falando dessa família comercial de margarina. Que eu também antecipei ali, o pessoal não sabe. Vamos nessa. Essa família se forma também de uma forma bonita. Depois de 1 ano e pouco que eu tava solteiro, acho que isso. Não, na verdade um pouco antes. Um pouco antes eu vou numa festa como penetra. Penetra? Penetra, por quê? Quando eu me separo, e aos 40 anos, aos 30 e poucos anos, aos 40 hoje, eu tenho que criar novos ciclos de amigos. Eu tenho que criar uma nova vida, uma nova rotina. Então eu não tinha muitos amigos. Então para o que me convidavam, eu ia. Você era aquele arroz de festa, chamou... Eu tava ali, quero conhecer pessoas novas, quero conversar. E aí falaram, olha, tem um aniversário em tal lugar, vem comigo. Não sabia nem quem era o aniversário. Não sabia. Fui no aniversário. Chego nesse aniversário, olho para o aniversariante. Sim, muito bonito. Mas o aniversariante estava com o seu então namorado. E aí eu vejo o aniversariante muito feliz com o namorado. E me falaram, ele tem uma filha. E ele acabou de se divorciar. A filha dele tem X anos. Era exatamente a mesma idade do meu filho. Que talarico. E ele tinha se separado. Você foi talarico? Não fui, calma, você vai ver. E falaram, a história dele é muito parecida com a sua. E aí eu sentado estava, também lembro da sensação. E eu via ele rindo, tirando foto com os amigos, rodeado de amigos. E eu falei bem assim, vai passar, Cezinha, vai dar tudo certo. Olha ele. Esse cara tem uma filha, acabou de sair, também se entendeu gay agora, e ele tá cheio de amigos de novo. Ele tá comemorando o aniversário, ele tá feliz, ele tá brindando, ele fazia discurso. E eu falei, cara, que coisa linda. Então você teve medo dessa solidão. Eu tive medo de demorar, eu não tinha exemplo de como que isso ia ser, eu já tava velho. Ele foi, então, a primeira referência que você teve. Ele foi a minha primeira referência. Real. Ele foi e de admiração, né? Olha que lindo isso, Eu né? falei, e tal. Aí fui, cheguei nele e no namorado aqui e falei bem assim, Vitor, vamos trocar telefones, porque a sua história é muito... Ver vocês dois hoje namorando aqui, pra mim foi muito importante. E aí trocamos telefones e ficamos 1 ano no Instagram
só curtindo foto dos filhos de um do outro. E quem tá aqui agora é o ex do Vitor, pode Chega! entrar! Para. Muito bem. Não, é um querido. E aí ficamos um ano. Ai, bicha, É um querido. aguentei, Não, tá aqui, né? Bicha, você constrange o nosso convidado, Não, amiga. é um querido. Não, aí ficamos um ano. Apenas isso, com admiração e trocando. Ai, que linda Vicky, que lindo Cadu. Não, 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 não. Sei. Dava uma curtidinha na foto antiga? Nada. Não dava Não. ali aquela E lá no olha- fundo. Sabe quando rola o feed? E olha, eu digo com todo o coração, não tinha esse interesse naquela época. Eu posso olhar Bate para aqui para a câmera da verdade? Você acredita? Bate a sabedoria nipônica. Não tinha interesse. Você acredita? Gente, era um homem Sim, lindo, sim. obviamente. Eu admirava Não, mas aquela beleza. Eu acredito, porque assim, como Cezinha falou, assim, foi a primeira referência. Ele era a minha referência um ali. desejo Não sexual, era. Era de, assim, gente, é um caminho que eu posso conseguir chegar, posso Tá bom. ter um caminho, existe Não um era. caminho. Tá bom. Um Democracia. ano depois, e a gente sempre, vamos um dia sair todo mundo para as crianças. E não acontecia, porque não tinha Entendi. esse interesse mesmo. E aí, um ano e tanto depois, ele estava solteiro e eu estava completamente desimpedido naquele momento. E aí, eu ia fazer um aniversário do Cadu de 3 anos e eu não tinha listinha de amigos com filho. Aí vem uma diferença de pai gay. Então, a gente não é chamado para aniversários, porque os grupinhos que se formam não são os nossos. Entendi, porque é uma coisa meio heteronormatizada, né? O grupo da mãe. O grupinho de mãezinhas não inclui a gente. E você conseguiu furar essa bolha? Não. O grupinho de mãezinhas é uma bolha infurável. Jura? O grupinho de mãezinhas, todo mundo aí em casa que participa ou participou de um grupinho de mãezinhas sabe do que eu tô falando. Então assim, o grupinho de mãezinhas é infurável. E naquela época eu não tinha nenhum grupinho e eu falei, cara, eu não tenho gente pra convidar. Eu não tenho criança pra levar para o aniversário, porque a mãe do Cadu fez a listinha dela com um monte de criança. E eu falei, eu vou atrás de todo mundo que eu conheço que já colocou uma criança no mundo e vou chamar. Pra eu me sentir parte daquele aniversário. E aí chamei os amigos todos, até os que estavam mais distantes Leonana, aí eu falei, o Vitor tem uma criança. Vitor, eu quero sua criança. Leva sua criança na festa. E aí, do lado de lá, ele falou depois que bateu no mesmo que eu. Ele falou assim, eu nunca fui chamado para o aniversário de criança. Aí ele falou, ninguém chamou a Vitória no aniversário por mim. Ela nunca foi no aniversário que eu falei, filha, vamos no aniversário de um coleguinha amigo do papai? Aí ele fez de um tudo pra conseguir ir. E ele foi nesse aniversário. Nesse aniversário, o Vitor estava um pouco isolado, porque ele nem me conhecia, quanto Claro. mais ninguém. E eu comecei a conversar mais com ele pra... Aí foi, entendi. daí Foi foi. só pra ser um Aí bom foi o anfitrião, Daí entendeu? foi. Não é só Gente, pra filho ser... é tudo, né, gente? Olha, uniu o casal. Daí Só pra foi. ser educado, não foi nada, só foi pra ser Eu educado. também quero ter um filho Tenha. agora. Ai, gente, será que dá Daí tempo foi. ainda? E aí começamos a namorar, já começamos a ficar mais tempo juntos num apartamento. E eu já peguei meus gatos, já fui pra casa dele. Olha Uma só, gay já foi sapatão. já foi Gente, eu não ia pai falar, gay mas sapatão, eu ia hein? falar, mas assim, a gente entrou num relacionamento sapatônico. Porque deu 5 meses, a gente já tava morando junto ali, dividindo apartamento, e 1 ano e pouco depois a gente comprou nossa casa, reformamos e a família veio toda pra casa. E daí também uma coisa legal que você fala é que o casamento seu e do Vitor foi também pros seus filhos, né? Pra Vitória e pro Cadu, pra eles entenderem o amor e pra tirar dessa criminalização, tirar desse lugar de que o amor entre 2 homens ou 2 mulheres vale menos. Isso, foi fazer a celebração, né? Isso, foi esse ponto aí, porque até a gente chegar nesse conceito, a gente não queria nada que fosse um casamento heteronormativo. Por quê? Eu já tinha passado por ele. O Vitor também. Então eu já tinha casado com o Véu, Grinalda, Flor de Laranjeira, Daminha, Flore, tudo. E eu acho uma cafonice. Acho breguice. Então a gente falou assim, não vamos passar por isso, mas a gente acha importante a gente celebrar. E aí a gente sentou um dia conversando, eu falei assim, Vitor, quantos casamentos gays você já foi? Aí ele falou, nenhum. Aí eu falei, eu nunca fui. Deixa eu perguntar aqui no meu grupo de amigos. Eu entrei num grupo e falei, quantos casamentos gays vocês já foram? Nenhum. Aí ele entrou, quantos casamentos gays?
Nenhum. O nosso ciclo de amigo e os nossos parentes nunca tinham ido num casamento gay. Eu falei, opa, já temos aí uma obrigação social para cumprir. Então, assim, alguma coisa a gente vai ter que fazer. Aí eu falei, e as crianças? Elas assistem novela e filme desde cedo. Elas nunca viram uma retratação de uma celebração matrimonial gay. Não tem, essa imagem não está construída na cabeça deles. Aí eu falei, e por que, como eu vou explicar para as crianças que no casamento hétero tem roupa bonita, ela vai se vestir de daminha, ele vai ser pajem. Eu falei, se a gente fosse casar de novo, hétero, ia ter bolo, casamento, bem casado. E por que o do papai não vai ter? É menor? É menos celebrável? Aí eu falei, então a gente vai ter que passar por cima de umas cafonice e vamos incluir alguns símbolos heteronormativos, cafonas, nessa celebração. Claro que a gente desmontou tudo, mas existiam alguns pontos para que as crianças pudessem se conectar. Símbolos, né? Símbolos da celebração para a gente fazer a conexão. E aí a gente se encontrou também com a dificuldade de fazer esse tipo de coisa. Isso que eu ia te perguntar. Nesse processo, como foi fazer isso? Porque também eu imagino que todo mundo que trabalha com casamento não está preparado para isso. Isso foi em que ano? Isso foi em 2021. É recente. Não está preparado porque eles não querem. Porque tem um monte de viado casando, um monte de sapatão casando todo dia e com dinheiro para colocar no mercado. Pink Money. E eles não querem porque eles não querem. Gente, vamos lá então, movimentar esse Pink Money no casamento. Eles não querem porque eles não querem. Então assim, é muito fácil ter. Falando isso, sabe o que me deu a impressão? Que você quer um pouco passar as referências que a gente não teve, sabe? Para que a gente possa se reconhecer. Porque na nossa geração a gente não tinha isso. Então, você tem esse cuidado agora de mostrar referências para que os novos Cezinhas, Vinis, Alex consigam se ver, né? Consigam falar, olha, é possível seguir esse caminho sem ser criminalizado, sem ser marginalizado. É criar esse background mesmo, porque mesmo eu tendo a consciência de que alguns itens e que algumas ações dessas reforçam alguns estereótipos heteronormativos, eu sei disso. Só que é uma arma que eu tenho. E a nossa comunidade tem guerreiros o tempo inteiro em várias frentes. A minha arma é essa, é de usar esses símbolos de família perfeita que eles têm e colocar a minha ali no meio. E sim, é invadir um pouco para isso me ajuda a invadir. Eu entro lá com esses passaportes. E isso eu percebo o retorno deles, entendendo que eu se para você entender que uma família é isso, eu vou te mostrar. Agora você entendeu? Desenhei para você. Então eu faço isso para que isso possa acontecer. E quando vem um garoto de 15 anos para mim e diz que ele sabe que ele pode ter família, qualquer coisa que eu faça valeu, sabe? Então eu tenho o filho de uma amiga nossa. Ele fala aqui, padrinho, né? Ele vai assistir RuPaul lá em casa. Então pensa o que é para um menino. A gente olha para ele, a gente quer chorar o tempo inteiro. Porque se tem ali um menino de 15, 16 anos que bate lá em casa com uma Coca-Cola para assistir RuPaul. Então ele tem um lugar seguro, uma família construída para assistir RuPaul. E a gente olha para aquilo e fala assim, tá certo, é isso. E a gente sabe o quanto foi difícil não ter isso, né? O menino tá lá com a gente, ele fala aí ele manda meme. Então, eu falo, cara, ele tá assistindo, a gente salvou mais uma criança. Não a gente salvou porque a mãe dele é incrível, a família dele é incrível, mas assim, ele tem uma referência. E as pessoas mais novas hoje conseguem um pouquinho mais do que a gente ter acesso, porque o poder da comunicação não tá só na mão da grande empresa, né? Sim. Então, hoje a gente tem as grandes empresas, que existem linhas editoriais, mas a gente também tem milhões de perfis onde a gente pode se inspirar e encontrar alguém, que é o nosso trabalho hoje aqui na internet. E foi isso que motivou a sua transição de carreira? Porque você tinha uma carreira consolidada em uma emissora aberta, e aí você tem essa carreira que você ficou lá, você falou 20 anos. Isso. Você ficou 20 anos, imagino que super bem sucedido. Você contou algumas coisas assim, que você foi até... Como é que foi? No Pantanal? Foi Pantanal, não, Então... Fiz de um tudo. E assim, não só isso, porque também durante toda a minha carreira, comecei como repórter, produtor, trabalhei muitos anos como repórter e apresentador. Em determinado momento eu viro editor, diretor e gerente. E aí quando eu chego nessa cadeira e que eu entendo
o poder da representatividade. Porque enquanto você não tem um homem gay na direção, você não vai olhar para a comunidade do mesmo jeito. Enquanto você não tem uma mulher preta no poder, você não vai olhar do mesmo jeito. Enquanto você não tem um homem com deficiência em algum lugar, você não vai tratar esse assunto do mesmo jeito. Sim. Podem até tentar. Mas aí eu começo, ainda na TV aberta, com a liberdade que a empresa me dava, e inserir novas regras nos programas que eu dirigia. Então, meus programas tinham regras. Tais assuntos têm que entrar. Tais entrevistados têm que existir. E aí você vê por que é tão difícil isso ser inserido. Porque também dá mais trabalho. Então, por exemplo, nos programas que eu dirigia, eu queria que as fontes em determinadas matérias fossem de minorias. Então, nas minhas produções, eu inseria Esse olhar. como fontes. Não, a pessoa não falava, eu sou um ético gay, mas assim, ele estava ali. A comunidade entendia aquilo ali. Então, eu vim fazendo esse trabalho já na TV você acha aberta. que um homem gay no comando, numa gerência, incomoda? Super incomoda. Incomoda porque ele quer fazer. Então, dá mais trabalho, pode ser mais custoso em algum momento, porque buscar essas pessoas pode atrasar o processo, incluir essas novas pautas, vai cair uma audiência em determinado momento. E aí eu fui fazendo, aí voltando para a pergunta, e em determinado momento eu faço 40 anos, e mais uma vez uma peça do quebra-cabeça se encerra. Mas esse seu quebra-cabeça tem peça. Graças a Deus, que Menina. siga indo com mais. Eu falei, cara, 40 anos, eu tenho que fazer alguma coisa. Tá muito resolvido. Eu falei, olha, aqui eu já dei o que tinha que dar, eu já fiz o que eu tinha que fazer, daqui eu não passo mais. Então assim, não tem como eu fazer mais coisas. Você sente isso, que como homem gay, a gente pode evoluir na carreira, a gente pode ter uma trajetória, mas que em alguns lugares parece que a gente chega num limite e fala assim, tá bom, ó, você pode ir até aqui pela sua representatividade, mas daqui você não passa muito? Eu acho que o que acontece é que na hora da barreira ali, a gente sempre tem algo a menos. Entendi. Sempre o homem branco heteronormativo, ele vai ter algo a mais que vocês. O seu currículo é o mesmo, a sua história é a mesma, mas a gente continua atrás. Devendo. A gente sai devendo. Então a gente começa o mês no vermelho. Então assim, acho que a gente consegue chegar, como vários de nós chegam, sim, mas é aquela história. É muito mais difícil e é muito mais trabalhoso. Então assim, na empresa onde eu estava, eu cheguei num ponto muito bom, onde eu queria chegar, não via mais para onde ir, a não ser que eu criasse espaço, como o espaço que eu estava foi criado por mim, para mim. Então foi um espaço que eu falei, ó, tem um espaço aqui, a gente precisa entrar aqui. Então eu teria que fazer isso e eu quero. Aí eu falei, acho que eu não quero fazer isso. Acho que eu posso chegar mais longe, ganhar mais dinheiro, ajudar mais pessoas sozinho. E onde a cozinha entra nisso? A cozinha entra primeiro em início de Instagram, onde, lembra que a gente fazia fotos de pratos bonitos? Era um cardápio. E lá eu comecei a fazer pratos na época e viralizei, tipo, tinha 5 mil seguidores, né? Mas tinha uma coisa que eu já fazia lá, paro com isso durante a carreira inteira, e a cozinha ela volta na pandemia. Que aí tem um outro grande marco na minha vida, que é a pandemia. De repente estávamos todos em casa. E eu com aquelas crianças em casa. E aquilo acontecendo no mundo, a gente muito bem informado, e meu marido, então a gente tinha consciência plena do que estava acontecendo, do que poderia acontecer. E eu falei, vamos passar bem por isso, aqui dentro. Então, as crianças tinham noção do perigo, da gravidade, do que estava acontecendo no mundo, mas eu quis tornar aquela experiência o menos traumático possível. Então eu transformei a minha casa num grande resort para aquelas crianças. E comecei a... Era muita coisa ruim acontecendo, elas presas o tempo inteiro, e comecei a amplificar gestos de afeto e de amor dentro de casa. E aí eu começo o dia fazendo mesa posta e um café da manhã para os 4 em casa. E aí eu desarmo essa mesa e faço uma mesa posta para o almoço. E começo a cozinhar mais coisinhas gostosas. E eu começo a ver que aquelas crianças estão entendendo que ali tem um lar seguro e que as coisas estão acontecendo, mas existe uma bolha de amor ali, de proteção. E começo a fazer aquilo e vejo que está dando certo ali em casa.
E eu falei, isso pode servir para outras pessoas. E comecei a postar em casa dica de faxina, dica de mesa posta, uma receita simples, com poucos ingredientes, daí vai vindo o meu perfil hoje, é um perfil de receitas práticas. Isso. Porque na pandemia, a gente não ia pro supermercado, eram compras online que chegava pouco, então eu comecei a fazer coisas com poucos ingredientes. E aí vem a massa de pastel, na época que era uma coisa que era pronta, e com uma massa de pastel eu comecei a inventar centenas de receitas. Aí eu falei, vamos fazer bonitinho para as crianças? Aí eu cortava o pastel em formato de dinossauro. Aí eu falei, vamos... E comecei a fazer isso na pandemia. E aí meu perfil foi dando uma crescida e muito depoimento das pessoas. Cara, tá sendo um abraço. Tá sendo bom. Legal. E aí entra a cozinha. Tá sendo legal. Obrigado, eu tô conseguindo cozinhar. Todo mundo preso dentro de casa, todo mundo foi fazer crochê, cuidar de planta, fazer pão. E foi nessa onda que eu fui entrando. Volto pra carreira normal, abandono um pouco isso. E desde então as pessoas me cobrando. E falando Cadê? E eu continuo gostando das coisas que você faz, eu continuo fazendo as coisas aqui em casa, faz mais, faz mais, faz Ah, mais. teve uma pausa, um pouquinho da Porque eu pausa. quando volto da pandemia, eu você- volto para trabalhar e o meu tempo de produzir era de noite, pouca coisa. E aí quando chega os 40, eu falo, eu posso fazer mais? Também me dá um banho de autoestima. E as pessoas estão pedindo, elas estão querendo, também faz bem para elas. Faz bem para elas, faz bem para mim, tá tudo jóia. Falei, eu vou trabalhar sozinho. E aí, comecei a me programar psicologicamente. Você não teve medo? Né? Totalmente, todo cagado. E fui começando a voltar a trabalhar com a internet. E aí eu começo a monetizar com a internet, ganhar dinheiro. E aí eu vou vendo que eu tenho 2 empregos. E esse aqui eu falei, quando esse emprego chegar aqui, eu já tô ganhando igual. E aí eu começo a dar uma juntada de dinheiro, eu tenho escola para pagar, eu tenho criança, eu tenho... Sim. E aí eu vejo assim, cara, se eu tô ganhando isso com 30% do meu tempo, se eu me dedicar 100% para isso aqui, Tá aí uma oportunidade. tem algo aí. Então eu fui estudando mercado, estudando nananana, e também a parte psicológica, quando eu fiquei 20 anos fazendo o mesmo trajeto. Como é não trabalhar aqui amanhã? E aí eu fui me desligando, e tinha a questão da Globo, né? Como assim você vai pedir demissão? Da Globo. Como assim você não vai mais apresentar a TV? Você não vai mais aparecer na TV? Você não vai mais... Você tem uma equipe. E aí eu fui trabalhando isso também na minha cabeça, e quando eu saí ótimo já, e comecei a trabalhar. Eu saio da empresa, na época, em 2023, isso há 2 anos, com 70 mil seguidores. Aí 2 anos depois eu tô com 700. Então assim, cara, realmente, se eu me dedicasse ali, a coisa ia virar. Como virou? E aí a coisa virou pra mim, e hoje eu sou o cara do Instagram. Então assim, o meu filho hoje escuta muito mais eu te sigo do que você é o Cezinha da TV. E chegou a hora do episódio que eu mais gosto, a hora que a gente subverte o sistema, porque aqui, meu amor, até a inteligência artificial é entendida. Chat LGBT, você está pronta? Acorda, menina! Oi, Vini, Alex, e a nossa convidada de hoje, que é puro afeto, puro talento e puro tempero, Cezinha Fernandes. A Ain me segura que hoje o episódio tem gosto de comida boa e cheiro de casa limpa. Nossa, que afronta você tá, né? Você não chegou invadindo demais o espaço? É que eu não tenho paciência com quem tá conversando. Desculpa o surto, mana, é que eu tô prontíssima. Afinal, sou a mais preparada desse estúdio, a mais sabichona, a mais organizada das gays. Você chega aqui, invade o nosso espaço, ainda quer nos controlar, organizar e falar que é a melhor? Tá certo isso? Querida, eu não controlo ninguém, eu cuido. Eu vim pra botar ordem no caos, entendeu? Me organizo porque me importo, porque bicha desorganizada não brilha. Tá bom, fala logo o que você veio fazer aqui, pelo amor de Deus. Kezinha, meu bem, você é pai, é gay, é casado e ainda comanda um lar com tanto afeto e presença. Isso é revolucionário, sim. Mas me conta uma coisa. Quando um homem gay ocupa o fogão, o varal e o coração de uma criança com tanto amor, isso ainda choca mais a sociedade do que 2 bofes se beijando nas redes? Olha,
Não, não. 2 bofs se beijando ainda choca mais a sociedade. Olha que eu vou te dizer que ainda choca. Mas sim, acho que fazer isso em casa como forma de afeto é pra quem quer. E aí eu vou lá e falo, ó, mulher, você não é obrigado a ficar na cozinha. Homem, você não tem essa desculpa de que a obrigação é delas. A cozinha é de quem quer. E numa casa você pode dividir ou alguém pode falar, não, eu quero estar aqui porque é a minha função. Então choca porque tem uma figura masculina num lugar onde muita gente, durante muitos anos, e ainda hoje, continua vendo uma figura feminina. E o chat LGBT te chocou? Gente, ela é pra frente. Ela é a personificação digital de ser uma sabichona. Isso porque é o baixo orçamento. Imagina nas outras temporadas. Gente do céu. Cuidado que ela... Sabichona, Eu vai. tenho medo desse povo de negociar, roubar o nosso lugar. Tem uma aqui, ó, no seu Essa lugar. aqui já tá querendo. Aí, sabichonérrima. Cezinha, aqui a gente quer bater um com você. Eu vou jogar umas frases ou uma perguntinha e uma resposta curta. Do que vem à cabeça. Do que vem à cabeça. Então é isso Calma, que eu deixa quero eu beber um bater esse gole. leque com você aqui, dar uma abafada, né? Dar uma respirada. Tá, vai. Pra gente finalizar aqui de uma forma, jogar essa energia pra cima. Vamos. Né? Vamos lá? Um medo que você superou. Ai, gente, eu nunca tinha feito... Nossa, quando a Maria Gabriela fazia era difícil mesmo, né? Medo que eu superei. Ainda mais com a sabedoria de uma Batian. Nossa, Ela meu Deus, o vem, medo que eu ela superei. Ai, de ser eu. Ótimo, ótimo. Uma receita, alguma coisa que cura. Eu acho que demonstrar afeto cura. Não só ter afeto. Então, hoje eu vejo que cura mostrar o amor e o afeto para quem você ama. Então, já não basta mais amar. A gente tem que mostrar que ama. Então, demonstrar afeto, para mim, cura. Ótimo. A última. Existe, você tem em mente um pai gay referência? Não. Eu construí. Então, assim, o meu pai gay de referência sou eu. Tenho do meu lado um companheiro incrível, que é um pai maravilhoso, mas o pai gay que eu queria ser é o que eu sou. Que lindo, lindo. Lindo, lindo. Obrigado. Né? Gente, é difícil. Quer respirar? Não, vambora. Agora eu quero... você já falou um pouco disso, mas agora eu quero um recado direto ali pra sua câmera. Para as mães, avós que estão tendo um filho ou um sobrinho se entendendo como uma pessoa da comunidade LGBT. Não vou dizer nem só gay, né? Porque tem inúmeras letras no nosso alfabeto. Mas que recado você daria? Se você está tendo dificuldade em aceitar essa pessoa, pratique empatia e pense a dificuldade que essa pessoa está tendo nesse momento. E essa pessoa, diferente de você, ela não tem muita gente. Ela não tem muitos amigos, ela não tem muitos exemplos, ela tem você. Nesse momento, ela está aí conversando com você e ela está achando que precisa de você, mas ela também não precisa de você. Vai chegar um momento que ela vai entender que ela não precisa de você. Então, se você não ajudar, se você não abraçar, ela vai seguir sozinha, ela vai ser feliz, ela vai ter o futuro dela. Você escolhe. Você quer continuar do lado dessa pessoa? Se você quer continuar, você tem que se aceitar e respeitar essa pessoa, porque ela vai seguir sem você. A sua opinião, o seu acolhimento não vai fazer ela não ir pra frente. Você não tem esse poder de segurar essa pessoa. Mas, se ela for com você, pode ser mais leve, mais divertido, você pode ter a companhia dessa pessoa para sempre. No fundo, você precisa mais dela do que ela de você. Nossa. E vocês juntos podem fazer um caminho maravilhoso. Então, o meu conselho quer ficar perto dessa pessoa? Fique. Mas se você não quer, ela vai seguir sem você, ela vai ser feliz e uma hora você pode se arrepender, vai ser tarde demais. Então, vai junto, porque vocês vão ser mais felizes. Ó, que pedrada! Nossa, meu Deus do céu. Deus! Vou botar, você meu mantra todo dia, botar o Cezinha de manhã. Vamos. Pelo Vou menos acordar, boto o Cezinha lá. Ai, gente, obrigado. Vamos com certeza junto. ele vai te ajudar a organizar o casamento. Também vou mandar mensagem do Cezinha aqui, ó. Vamos. Vamos trocar receitas, dicas de Cezinha, relacionamento. eu tô com filho agora, me ajuda. Vamos fazer um quadro no Sabichonas na próxima temporada. Olha. Dicas do lar. Olha! Vamos fazer. Tudo. Tamo aí. Ai, Cezinha, que prazer ter você aqui. Todo Agradeço meu. a tua presença.
presença, foi muito importante pra gente. Lindo, lindo. Todo meu. Agradeço a nossa equipe, Alex. Vamos agradecer aqui a nossa produtora Atom, a nossa diretora Grazi Caparelli, também tem a nosso, né, a pessoa que Marketing cuida... Mídia. Marketing Mídia. Já virou meme. Mas só também com essa marketing gaguejada. mídia tem mais um M, que teve um maquiador também, que ele deu um retoquezinho Pois aqui. é, Olha, nossa. ele entregando a gente. Essa gente. equipe é maravilhosa, gente. E eu quero agradecer os parceiros da gente, que sem eles a gente não conseguiria ter feito esse episódio. Então é o De Propósito Design, com as nossas cadeiras, mesa de apoio, o pessoal do Jardim das Coquedamas, com essas plantas que trouxeram Lindas. verde para o nosso cenário, a Garoto Propaganda Cezinha Fernandes, o nosso tapete da Cord, né, que ajudou a gente, e claro, o Ricardo Fontinelli, que foi o grande idealizador desse cenário, que montou essa sala pra gente, essa casa. Então, muito obrigado a todos vocês. Foram vocês que nos ajudaram a viabilizar tudo isso aqui. E é isso, Alex. E é obrigado isso. pela parceria. Obrigado, Vini. Obrigado, Cezinha. Obrigado Cezinha, vocês. Você quer deixar algum recado? Quer deixar o seu perfil? Quer... Todo mundo pode chegar lá, @Cezinha_, todos são muito bem-vindos. E eu fiquei muito bem-vindo aqui, me senti super confortável, vocês são incríveis, comunicadores maravilhosos. Tenho certeza que essa primeira temporada vai ser um sucesso. E eu tenho certeza que é a primeira temporada, porque a gente tem muita coisa para falar e vocês estão aqui para dar voz para todos nós. Obrigado. É isso aí. Amen. Depois disso, eu só tenho que falar tchau. Obrigado. Até o próximo Sabichonas. Beijo.